Aleluia. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar, queridos. Aleluia. Por que tu louvor, obrigado. Aleluia. Mais um domingo de fevereiro, hein? Janeiro já se foi, só tem 11 meses para fechar o ano, viu, irmão? Aleluia. Jesus está voltando, hein? Amém. Eita, nós. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu vou fazer o rema de novo, viu? Depois dessa proposta, eu fiz em 95, já tem direito de fazer de novo, né? 50%. Tem 50%, é verdade, viu? E quem for pagar pra mim vai pagar menos, hein? Rapaz, ó. Eu acho que dá pra pagar o ano todo, não é não? A melhor idade também, pastor. Aleluia, então. Melhor idade, 50%. E que essas ofertas que tá saindo aí... Glória. Oxi, nossa. Aí, então, é verdade. Melhor idade mais o pastorado, então, quer dizer que vai ser de graça, né? Eita, Deus bom. Amém. Glória a Deus. Você vê que eu tô chique hoje, né? Não é broche não, viu, irmão? Isso é a mídia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né? Hoje nós temos a Santa Ceia. É um momento muito importante para cada um de nós, né? A Santa Ceia é uma direção, é um mandamento do Senhor e todos nós precisamos participar, né? E você, tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Amém. Por enquanto ainda não, né? Mas se houver alguém, se é de outra igreja, de outra denominação, fica livre de participar da ceia. Porque a ceia não é a ceia do verbo da vida, não. A ceia é do Senhor. Então, se é a ceia do Senhor você é filho, então você tem direito, né? Você tem direito da mesa. Então, nós sabemos que placa não salva ninguém. Quem salva nós é Cristo. Então, você tem o direito de participar da Santa Ceia. Amém? Abra sua Bíblia lá em João. Evangelho de João. Vamos dar uma passeada na palavra de Deus nessa noite. Amém. E vamos receber do Senhor. E o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. E nós agradecemos a Deus por esta palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graça por esta palavra, que ela vai ser ministrada aos nossos corações. Pai, abre, Senhor, os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, Pai, para poder compreender e entender esta palavra, e essa palavra trabalhar com as nossas vidas, dando para nós direção, dando para nós sabedoria, Pai. Ó Senhor, abre, Senhor, cada um de nós o nosso entendimento, e que nós possamos receber essa palavra com mansidão em nossos corações, porque esta palavra é salvação para nossas almas. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 17 e o verso também 17. João 17 e 17. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Ele diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz: santificai na verdade, porque a palavra é a verdade. O verso 19 ele diz: e por ela eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, querido, Jesus aqui está falando, né, que nós devemos santificar na palavra, porque a palavra em nós é santificada. Quando nós santificamos na palavra, nós se tornamos pessoas melhores. Ele diz que santificai na palavra, porque a palavra é a verdade. E Jesus disse lá em João 8,32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra, algo na nossa vida muda.
É como nós falamos aqui do rema. Por que, amado, rema? Porque é a palavra de Deus pregada em nossos corações. Já pensou você 3 dias da semana ouvindo a palavra e quando chega no domingo ouve a palavra de novo? Né? Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado, quando nós conhecemos a verdade da palavra, nós não vamos ser enganados com qualquer coisa. Nós não vamos ser enganados por pessoas, né? A Bíblia diz que no mundo tem muitos que não falam a verdade, mas conhecendo a verdade e santificando a nossa vida na verdade, que é a palavra de Deus, a nossa vida muda, né? Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado, quando nós conhecemos essa palavra, quando nós não somente conhecemos, mas quando nós colocamos ela em prática em nossas vidas, a nossa vida muda, a nossa vida transforma, nós se tornamos pais melhores, nós se tornamos esposo melhor, esposa melhor, filho melhor. Por quê? Porque a palavra, ele santifica na palavra. Querido, é tempo de nós santificar na palavra do Senhor. Amém. E quando nós santificamos, quando nós entregamos ao nosso coração para que o Senhor possa trabalhar, e nós se tornamos uma pessoa melhor. Então nós precisamos santificar na palavra. E quando você olha para o verso 19, diz: por eles eu me santifico, que também eles sejam santificados. Quer dizer, Jesus disse: eu me santifico por eles. Jesus santificou por nós. Aleluia. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Ele disse: eu me santifico por ele. Então Jesus santificou por nós. E nós devemos santificar para que os outros também sejam santificados. Porque, amado, se eu me santifico para o Senhor, se eu santifico por meio dessa palavra, se eu acredito por meio dessa palavra, se eu ando por meio dessa palavra, a minha vida é santificada. Amém. E quem está ao meu lado vai ser santificado. Porque, amado, eu me torno um exemplo para aquele que está ao meu lado. Amém. Você, pai, mãe, quer ver os seus filhos santificados? Então santifica você. Amém. Nós devemos santificar pela palavra. E quando nós santificamos, os nossos filhos também vão ser santificados. Aleluia. Porque, amado, nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós andamos. E com quem nós andamos? Nós somos influenciados. E nós, querido, como homens e mulheres cristãos, nós temos como obrigação de influenciar outras pessoas. Amém. Então eu tenho como a minha obrigação de andar, de me santificar. Eu tenho como obrigação de andar com a vida santificada para que eu possa santificar a vida de outro. Jesus fez isso por nós. Jesus santificou. Jesus se deu para que eu vivesse uma vida de santidade. Aleluia. E quando eu vivo uma vida de santidade, a minha vida vive uma vida bem melhor. Amém. Amém. Porque o Senhor pega junto comigo. É. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você conhece a verdade vai te libertar. A mentira nem chega em perto de você, porque ele tem medo. Quando a pessoa que quer contar uma mentira, ele respeita você, porque você conhece a verdade. E você anda na verdade. E você santifica na verdade. Amém. Porque a verdade é a palavra de Deus. Amém. E por isso, querido, nós precisamos cada dia santificar na verdade. Abra sua Bíblia lá em 1 João. Capítulo 4. Veja o que a palavra de Deus disse em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos rodar umas folhinhas aí. 1 João, capítulo 4, verso 4. Gosto muito desse versículo. 1 João, capítulo 4, verso 4. Veja o que a palavra de Deus disse. Aleluia. Todos encontraram? Amém. João 4:4. 1 João 4:4. Diz: filhinho, vós sois de Deus. Está chamando você de filho. Amém. Filhinho, vós sois de Deus. E já os tendes vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Amado, nós temos Jesus. E ele disse: o maior está em vós. Ele nos chama de filho. E filho, como eu falei no culto da ceia do mês passado,
Porque nós, como filho, temos direito na casa do Pai. E Ele nos chama de filho. Ele chama filhinho. Aleluia. Ele chama nós de filho. E quando nós entendemos como nós somos filhos, nós obedecemos nosso Pai. Ele diz, filhinho, vós já venceste, né? Diz, filhinho, vós sois de Deus e já tendes vencido. Porque o maior está em vós. Querido, o maior está em nós. Nós temos vencido. Muitas vezes, querido, nós achamos que vamos vencer. Amado, nós temos que crer mais na palavra. Nós temos que saber que toda essa verdade que é dito na palavra é para nós que somos crentes, para nós que conhecemos a palavra de Deus. Ele diz, filhinho, vós já tem vencido. Então quer dizer que nós já vencemos, nós não vamos vencer. Amém. Quer dizer que nós estamos com Ele e Ele diz, filhinho, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque o maior está em vós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, quer dizer que o maligno já está operando, né? A natureza diabólica, a natureza má, ela opera. Mas também a natureza divina opera em nossas vidas. Amém. Porque nós somos filhos. Aleluia. Nós já vencemos. Porque o maior está em nós. Amém. O maior está em você. Amém. E se nós cremos dessa maneira, amado, nós vamos viver uma vida mais tranquila. Amém. Nós não vamos viver uma vida de ansiedade. Porque sabemos que o maior está em nós. Aleluia. Todo projeto que é lançado em nossa mão, nós devemos crer que nós vamos executá-lo. Porque o maior está em nós. Lá em Tiago, capítulo 5, o verso 5 diz, quer sabedoria? Peça ao Senhor que lhe dá liberalmente. Então o Senhor dá sabedoria para aquilo que nós precisamos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você está aí em 1 João, capítulo 4, capítulo 1, verso 4, vai para capítulo 2. 1 João. Glória. O verso 2, capítulo 2, o verso é o 15. Primeiro João, capítulo 2, verso 15. Veja o que a palavra de Deus fala. Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele nos dá uma orientação. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Porque, amado, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então nós devemos viver no mundo, mas não viver amando o mundo. Porque se nós amamos as coisas do mundo, o amor de Deus não está em nós. Porque o mundo, ele é falso, o mundo, ele te julga, o mundo, ele te condena. Mas quando nós vivemos no amor de Deus, tudo isso é fácil de ser resolvido. Porque Jesus disse, não amais o mundo e nem o que há no mundo. Porque quando nós amamos o mundo, amado, nós tomamos posse daquilo, que as coisas que tem, nós amamos as coisas mais do que a Deus. E Deus é o principal que nós devemos amá-lo. Deus é o principal que nós devemos honrar. Então, por isso ele disse, não ama o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque, amado, o mundo oferece tantas coisas para nós mudar de ideia. E se nós não tomarmos cuidado, nós mudamos de ideia, porque o mundo oferece tantas coisas. E ele disse, não ama o mundo. O verso 17, ele disse, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Amado, as coisas do mundo passam. Elas todas vão passar um dia. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que está no Senhor, ele vive para sempre. Pastor, quer dizer que eu não vou morrer? Não, amado. Você pode passar dessa vida, mas você continua vivendo. Amém. Aleluia. Né? A vida é eterna.
A vida eterna já começou quando nós aceitamos Jesus. Nós vivemos nessa vida e quando passar para a vida eterna, para o outro lado, nós vamos viver bem. Porque Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, olha o que ele disse no verso 1. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não assim fosse, assim ou vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele disse: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Quando nós cremos em Deus e crendo em Jesus Cristo, nós vamos para uma morada que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Então, querido, nós não devemos amar este mundo. Nós temos a nossa casa. Muitas vezes eu adoro essa casa. Não, querido, nós devemos adorar a Deus. Essa casa, a Bíblia diz: não amais as coisas desse mundo. Eu amo o meu carro. Não, querido, você não ama o seu carro, não. Ama a Deus. Aleluia. Deus está no primeiro lugar. Carro está em, sei lá, em quanto, não sei se é 10º, mas 11º. Carro está bem longe, casa está bem longe. Deus tem que ser o primeiro que nós devemos amar. Amém. Né? Nós temos essa expressão: eu amei, sabe? Aquele sapato que eu amei aquele vestido, amei aquela calça. Ama a Deus, querido. A Bíblia está dizendo que nós não devemos amar as coisas deste mundo, dessa vida, que ela passa. Calça daqui a pouco está virando o quê? Pano de chão. As calças velhas minhas eu levo lá para o sítio para rasgar no arame. Passa, querido. Mas aquele que permanece viverá para sempre. E temos um lugar esperando o Senhor. Já foi preparar um lugar para você. Aleluia. Aleluia. E devemos crer nessa promessa de Deus. Aleluia. Por isso ele diz: santifica na palavra. Santifica na verdade. Porque a palavra é a verdade. E quando nós santificamos, amado, nós estamos caminhando para um lugar de vitória. Porque as coisas deste mundo vão passar. Mas nós vamos permanecer para sempre. Amém. Por isso que a fé, amado, tem que ser constante. Nós devemos acreditá-lo na palavra. E viver a palavra. Amém. E colocar ela em prática todos os dias na nossa vida. Porque, amado, quando eu me santifico, a minha esposa vai se santificar, porque ela vê as atitudes minhas para com ela. Quando eu me santifico, meus filhos, as minhas filhas vai se santificar, porque ela vê as minhas atitudes para com eles. Quando eu me santifico, os meus netos vai ver que eu santifico a minha vida e eles também vão santificar. Então, querido, nós somos um influenciador. Aleluia. Nós estamos nesse mundo para influenciar os outros, para ir por o caminho bom. Amém. Assim como também tem os influenciadores para a perdição. E nós não somos aquele que se perde, mas que tem a salvação, que tem a vida eterna. Amém. Nós não somos daquele que se perde, mas daquele que tem a vida eterna. E nós precisamos ter esse pensamento, essa linha de pensamento. Eu vou me santificar para que alguém me santifique. Porque o exemplo da sua vida, amado, é muito importante. Eu costumo dizer que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Verdade. Verdade. Querido, quando eu tinha os meus 18 anos, eu sempre dizia no meu coração: eu tenho um primo aqui que mora em São Bernardo, não tenho contato com ele, amado, nem falo com ele. Mas o exemplo de vida dele, aqui em São Bernardo, eu queria para a minha vida. Certa ocasião, eu estava em Belo Horizonte, molecão de 18, 19 anos, eu dizia para o Senhor. Eu nem sabia o que era oração, eu era um católico, mas não era um católico praticante. Mas eu era uma pessoa que sempre temia ao Senhor. E eu falava para mim mesmo: eu quero ser igual aquele primo meu que está lá em São Bernardo.
eu quero ter uma esposa, 2 filhos e uma casa para morar. E um emprego bom. Meu amado, eu sempre me espelhei nele. E ele nem saber disso sabe. Então, amado, as pessoas nos influenciam. Certo dia, eu estava em Arthur Nogueira, um jovem me disse, eu quero ser igual a você como um pastor. Eu falei, se pratica na palavra que você pode ser um pastor amanhã. Então, quer dizer, pessoas, amado, nós somos influenciador. Aleluia. Então, por isso, nós precisamos praticar na palavra, nós devemos santificar no Senhor, para que outro seja santificado. Muitas vezes, querido, nós queremos que alguém faça, a Bíblia diz, se tu queres que alguém faça, faça tu primeiro. Então, se eu quero, se alguém faz, que alguém é cristão, que alguém sirva ao Senhor, que alguém ama ao Senhor, eu preciso amá-lo. Porque se ele vê a minha atitude, ele vai fazer a mesma coisa. Não é porque eu sou melhor, não, mas porque ele vê a minha atitude. E o Senhor honra as nossas atitudes. Amém? Amém? Aleluia. E a Bíblia diz que nós não devemos amar as coisas deste mundo. Porque ela vai passar um dia. E se ela passar, nós continua para sempre. Amém? Abre lá em Mateus. Mateus capítulo 6. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 6. Verso 25. Mateus 6. Mateus 6, 25. Veja o que a palavra disse. Por isso vos digo, não estejam ansiosos quanto às vossas vidas, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, que pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, querido, nós não precisamos ter ansiedade, viver uma vida de ansiedade por aquilo que nós devemos comer ou por aquilo que nós devemos beber. Por quê, amado? Deus cuida de nós. Assim como Deus cuida dos pássaros, Deus também cuida de cada um de nós. E você vale, a Bíblia continua dizendo que você vale mais do que um pássaro. Então nós devemos o quê? Não viver com a vida de ansiedade. O que a vez de vestir, ou que a vez de beber, ou que a vez de comer. Porque Deus tem cuidado de nós. E quando nós santificamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor cuida de todos nós. O Senhor cuida da nossa saúde, o Senhor cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos temer ao Senhor e devemos santificar a nossa vida ao Senhor. Porque à medida que nós fazemos isso, as coisas vão chegar para nós. Então ele diz que não devemos viver uma vida de ansiedade, mas uma vida de compromisso e uma vida de confiança no Senhor. Olha para o verso seguinte, o verso lá no finalzinho, o verso 34. Ele diz, não vos inquietai, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós não devemos viver preocupado com o dia de amanhã, porque o amanhã é do Senhor. E não sabemos, amados, se o amanhã vai existir para nós. E porque hoje nós vivemos uma vida preocupada com o dia de amanhã. Eu sei que amanhã é segunda-feira. Amanhã nós temos que levantar cedo para o trabalho. Amanhã nós temos conta para pagar. Amanhã nós temos tanta conta para receber. Mas nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Amém. Ele disse, não se preocupa com o dia de amanhã. Cada dia é o seu próprio mal, cada dia tem um mal. Mas se nós devemos se cuidar de hoje para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Amém. Eu espero que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas hoje pastor, eu estava em casa assistindo o jogo do Corinthians. Mas amanhã, mas é melhor que amanhã você está trabalhando, ganhando dinheiro. É melhor do que hoje.
Amém? Aleluia! Deus é bom. Abra sua Bíblia em Hebreus. Amém. Hebreus 13. Aleluia. Hebreus 13. O verso 5 e o verso 6. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Hebreus 13 e o verso 5. Todos encontraram? Amém. As Bíblias estão ainda folhando. Diz: seja a vossa vida isenta de ganância. Seja a vossa vida isento de ganância, contentando-vos com o que tem, porque ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Aleluia! Deus não vai te deixar e não vai te desamparar, meu irmão. Amém. Ainda que você não creia nele, mas ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Ele disse: não te deixarei, nem desampararei. Então Deus nunca vai deixar nós desamparados. Ele sempre tem cuidado de nós e sempre vai cuidar das nossas vidas. Amém. Então nós precisamos o quê? Somente confiá-lo. Quando nós confiamos, Deus vai trazer provisão em todas as nossas vidas. Ele disse: não, nós devemos contentar com o que tem. Porque se nós não contentar com o que tem, nós vamos viver uma vida de ganância. Uma vida de quero mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E o corpo está desgastando, e a mente desgastando, e o corpo daqui a pouco está precisando de remédio. Então nós não devemos viver uma vida de ganância, porque Deus tem cuidado de nós. E como diz a palavra, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem um mal para nós ter. Mas Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Porque nós somos filhos, você é filho. E o filho, o pai cuida. Não sei você, as minhas filhas, quando já estava na minha mão, agora está na mão de uns marmanjos por aí, né? Oh, desculpa, Zé. Esse é pra você dar risada, porque o André não importa com essas coisas, tá? Agora, se fosse o Ricardo, ele podia ficar bravo comigo. Mas quando ela estava no meus poderes, eu sempre cuidava delas, né? Mas assim são Deus sempre cuidando de nós. Aleluia. Deus está cuidando de nós. Aleluia. Deus sempre tem aquele cuidado. Você, querido, é a menina do olho de Deus. Aleluia. Deus olha para cada um de nós com carinho. Aleluia. Muitos de nós acham que Deus está longe. Deus é aquele homem que fala brabo. Não, 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 não. Deus é amor. Amém. E Ele tem cuidado das nossas vidas. E nós devemos estar com essa confiança. E o verso, eu li o verso 6, não, né? Não. Ele disse: de modo que, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Não temereis que me fará o homem. Então é o Senhor quem me ajuda. Eu não temerei o que fará o homem. Mas quem vai me ajudar e quem me ajuda é o Senhor. Quando nós temos essa plena confiança, amado, nós se tornamos pessoas melhores. Nós não somos pessoas gananciosas, mas são pessoas que estendem a mão para ajudar o próximo. Porque nós não somos avarentos. Nós pensamos o que a Bíblia pensa, falamos o que a Bíblia fala. E quando nós pensamos o que a Bíblia pensa e falar o que a Bíblia fala, nós se tornamos melhores. Porque a natureza de Deus está em nós. Aleluia. Porque antes nós tínhamos a natureza do mundo, que é a natureza de Satanás.
E hoje nós temos a natureza de Deus Glória a Deus. em nossos corações. Então, por isso, amado, nós devemos confiar no Senhor, que Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos desamparar. Ele vai estar sempre com a sua mão estendida para nos ajudar. Aleluia. Nós não devemos ser homens e nem mulheres rebeldes ao Senhor. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 19. Eu sei que você conhece bastante esse versículo. Volta e meia você está lendo ele. Você está dizendo ele, você está falando, você está crendo. Amém. Eu sei que eu sempre creio nesse versículo e sempre confesso ele. Disse, o meu Deus, né? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Eu sempre oro, querido, eu sempre oro, que Deus que vai suprir a necessidade da igreja. Se eu oro para que Deus supre a necessidade da igreja, eu estou orando para que Deus supre a sua necessidade, porque você é a igreja. Aleluia. Nós devemos orar para que Deus supre as necessidades da igreja. E quando nós oramos para que Deus suprir a necessidade da igreja, então Deus vai suprir a minha e a sua necessidade, porque você é a igreja do Senhor. E quando Deus supre a nossa necessidade, nós estamos prontos para abençoar as pessoas e a casa do Senhor. Porque Deus supre a nossa necessidade. Amém? Amém. Aleluia. Mateus capítulo 8. Mateus 8. (17). Todos encontraram? Mateus 8, 17 diz: para que se cumpra o que foram dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus tomou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e levou sobre ele todas as nossas doenças. E nós devemos confessar isso. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou curado. Amém. Né? Ele disse que Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. E se ele já levou, não está mais conosco. Ele já levou. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23. Aleluia. Êxodo 23, o verso 25. Capítulo 23 e o versículo 25. Veja o que a palavra de Deus disse. Todos encontraram, ele diz: sirva-vos, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então ele diz: sirva ao Senhor, que eu abençoo a água e o pão ou a água, e tiro do meio de vós a enfermidade. Mas precisamos servir ao Senhor. Por isso começamos dizendo que nós devemos o quê? Consagrar ao Senhor, santificar-se ao Senhor. Porque à medida que nós santificamos ao Senhor, Ele vai tirar do nosso meio aquilo que não nos pertence. Aquilo que nos atrapalha. Porque servimos a Ele. Muitas vezes as pessoas querem servir o Senhor só para vir na igreja ou receber uma oração, receber uma bênção e tchau. E deixa da próxima oportunidade eu volto de novo para receber do Senhor. Mas não é dessa forma. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor. Santificar-se ao Senhor.
E ele diz que quando nós servimos ao Senhor, ele vai abençoar o nosso pão e a nossa água. E vai tirar do nosso meio a enfermidade. Aleluia. E nós precisamos colocar essas verdades dentro de nós. Nós precisamos confessar todos os dias essas verdades para as nossas vidas. Para que o nosso consciente entenda que o Senhor tira de nosso meio todas as enfermidades. Amém. Porque a nossa confiança nele, ele vai nos abençoar. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Abre a sua Bíblia para nós começarmos a terminar. Lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 24. Muitos de vocês já conhecem. Aleluia! Deus é bom. Aleluia. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Então, Jesus levando ele, os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro. Para que, morto para o pecado, Jesus morreu para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Então, Jesus pagou o nosso pecado e nós agora vivemos para a justiça. Porque somos justificados nele. Amém. Ele pagou o preço para que nós cremos nele, e quando nós cremos nele, nós somos justificados. Por isso eu digo, nós somos santos. Nós somos santos não é porque nós merecemos, é porque cremos nele. Ele nos santificou. Ele nos justificou. Aleluia. Ele disse, eu paguei o preço. Eu te comprei. Você agora é meu. Porque o preço foi pago. Ele nos justificou. E ele continua dizendo, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas feridas de Jesus somos sarados, somos curados. E nós devemos confessar isso. Amado, nós não precisamos esperar a dor chegar, nós precisamos confessar para a dor não chegar. Você toma vacina para não ficar com gripe. Principalmente os de melhor idade, né? Toma vacina para não pegar a gripe. Agora outros pegam a gripe sem tomar a vacina. Então toma vacina para não pegar a gripe. E nós precisamos confessar a palavra para que a enfermidade não chegue nas nossas vidas. Amém. Sempre nós precisamos confessar. Pega um versículo, amado, começa a meditar nele. Começa a dizer, pai, esse versículo é verdade. Eu trago essa verdade para dentro de mim. E essa verdade vai estar no seu consciente. A sua mente não vai pensar mais o que não presta. Vai pensar as coisas boas. Então, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Aleluia. Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Né? Mas em todas as coisas, sabe o que é todo? É tudo. Somos mais do que vencedor por aquele que vos amou. E quando nós se santificamos ao Senhor, nós amamos o Senhor pega junto conosco. Então nós somos vencedores. Nós não vamos vencer, amado, nós já somos. Aleluia. Ah, se Deus quiser vai dar certo. Não, já deu. Só basta crer. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos no mundo espiritual. Então, quer dizer, no mundo espiritual tudo já está pronto. Só basta eu e você tomar posse e crer. Aleluia. Muitas vezes não temos porque não cremos.
Muitas vezes não possuímos porque não confessamos a palavra. Verdade. Porque a palavra é a verdade. Amém. E a verdade vai trazer para nós aquilo que Deus já preparou para nós. Amém. Ele diz que você é mais do que vencedor. Amém. Você já venceu, não vai vencer, mas já venceu. Amém. Lembra daquele versículo, filhinho? Vós sois de Deus e já venceste o maligno, porque o maior está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós já vencemos, nós não vamos vencer. Aleluia. Às vezes vem uma situação na sua mente, um ponto de interrogação, mas será que é verdade? Mas será que vai dar certo? Não, eu já venci. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Aí você toma posse daquilo, porque você crê. Continuando o versículo 20 e 38, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem a principado, e nem a coisas presentes, e nem a futura, e nem potestade, o verso 30, ele diz, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Só basta nós crer, amado. Nada vai nos separar do amor de Deus. E Deus continua nos amando. Amém. Ainda que nós pisamos na bola. Seu filho pisa na bola, você vai pegar ele e jogar água quente na mão dele? Não. Não, você continua amando. Mas você não ama a atitude que ele cometeu. Assim é Deus. Ainda que nós pisamos na bola, Deus continua amando. Deus não vai aceitar aquilo que nós cometemos, mas Ele vai continuar nos amando. É o que Ele disse aqui. Aleluia. O amor de Cristo em Cristo Jesus. Ele sempre nos amou. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, né? Vamos